nome é Rejane e eu sou um membro do Instituto Escola do Chimarrão, que fica em Venâncio Aires, que fica distante mais ou menos 128 quilômetros de Porto Alegre. E lá então nós temos essa escola que é diferente da escola de volta vocês. com o programa Norte em Ação, novamente aqui no Centro de Ensino Médio Pastor Domes, a escola que tradicionalmente está envolvida com a cultura, promove a educação, está sempre à frente na liderança das questões das tradições gaúchas e evidentemente, é claro, né, nós mais uma vez fazendo uma visita especial aqui para recebermos, né, o pessoal que veio diretamente de Venâncio Aires, da Escola do Chimarrão, que está visitando hoje a entidade de ensino para trazer essa oportunidade de, através das oficinas, através de palestras, de um trabalho direcionado, aparecer aqui e trazer essas informações da nossa tradição gaúcha. Quem vai conversar conosco é a professora que faz parte aqui da Escola do Chimarrão, a professora Rejane Pastore, que vai participar conosco justamente para trazer essas informações. Ela que veio diretamente de Venâncio Aires, está nos dando prazer e a satisfação de estar aqui no nosso programa hoje. Tudo bom? Tudo bem. Nós viemos aqui a convite do GTG, da Escola Pastor Domes, para passarmos mais informações a respeito do que é a Escola do Chimarrão e ensinar para os alunos aqui desse colégio 36 formas de preparo, né? Formas diferentes do preparo do chimarrão, além de passar outras informações históricas também, medicinais da erva mate. Gostaria de aproveitar a senhora como professora, que está envolvida dentro desse projeto, desse processo, que realmente, dentro desse período que vivemos, que é a Semana Farroupilha, justamente as nossas tradições, elas tomam um corpo maior e, nesse momento, seria importante a gente resgatar essa nossa tradição e trazer algumas informações nesse sentido. A senhora falou em questões medicinais do chimarrão. Gostaria que a senhora exemplificasse alguma coisa nesse sentido. Olha, o chimarrão, ela tem inúmeras propriedades medicinais que trazem muitos benefícios para o nosso organismo. Então, a explicação para isso está na maneira como o chimarrão ele é absorvido, no caso, não é? Como é que se faz o chimarrão? Na verdade, ele é uma infusão, é um chá, porque joga-se água quente dentro da cuia, não é? E esse contato da água quente, que a temperatura ideal deve ser de 60 a 75 graus, faz com que todas as propriedades medicinais existentes na erva mate sejam melhor aproveitadas pelo nosso organismo. Então, entre elas está a vitamina A, B1, B2, vitamina C, contém também cálcio, fósforo, ferro, manganês e também flavonoides, que são tão propalados, não é? Que nós sabemos que os flavonoides é um componente que está em alguns alimentos e são antioxidantes, não é? E que ajudam a retardar o envelhecimento. Inclusive, os gaúchos é um povo que tem uma maior expectativa de vida, e isso esteja provavelmente ligado ao fato de que são grandes consumidores do chimarrão. E foi feito inclusive um estudo na Universidade de Touro, da Califórnia, pesquisando comparativamente os flavonoides da erva mate, do vinho e do chá verde. A constatação foi justamente de que os flavonoides da erva mate são 2 vezes mais potentes do que os do vinho e 3 vezes mais potentes do que os do chá verde. O Brasil e o mundo não tomam chimarrão porque o gaúcho não conhece o chimarrão nosso de cada dia, toma por hábito e tradição. É um hábito de 500 anos, porque quando o Brasil foi descoberto, já se tomava chimarrão aqui. Os índios que aqui estavam... Continuamos aqui no Centro de Ensino Médio Pastor Domes, hoje tratando da Escola do Chimarrão, uma das nossas tradições gaúchas aqui, e é claro, respeito à Semana Farroupilha, com exclusividade total. Estamos aqui mais uma vez, né, para produzir essa programação especial, justamente para referenciar a nossa cultura
para o nosso público e para todo o pessoal que se mantém sintonizado ainda de toda a nossa programação. Estou agora com a Suzel Yerk, ela que faz parte do GTG, Grupo de Tradições Gaúchas. E o mais importante de tudo é o nome bonito que deram para esse grupo, que é Pagos do Saber. Olha só que beleza, tudo a ver com a escola, tudo a ver com a educação. E é claro, né, nós queremos saber de ti a importância de trabalhos como esse que está sendo hoje desenvolvido aqui dentro da escola, com o propósito e o objetivo, é claro, de resgatar a nossa cultura. Tudo bom, Suzel? Tudo bom. O grupo de tradição nasceu justamente com essa ideia de que talvez as crianças estivessem se afastando da tradição por não terem conhecimento exatamente do que era a nossa tradição. Nós vivemos na cidade grande, a bombacha não é mais usada, né? Não é uma coisa usual, o chimarrão ainda é, mas ainda muitas famílias não tomam usualmente. Então nós tivemos essa ideia de trazer um pouco de esclarecimento para as crianças sobre a nossa tradição. Por que o chimarrão surgiu? Como surgiu? E a ideia é que as crianças comecem a ter um pouquinho mais de orgulho das nossas tradições e percebam que não precisam ter vergonha de ser gaúcho, de gostar do chimarrão, de usar uma bombacha, de usar a pilcha. E dentro dessa ideia nós começamos com várias ações na escola. Uma foi a escola do chimarrão, outra a montagem de um pequeno galpão crioulo aqui no pátio, que está aberto a todas as crianças, enfim, a toda a comunidade escolar. E basicamente a ideia do grupo, do Pagos do Saber, é essa: vamos divulgar a nossa tradição e quem sabe colher os frutos mais adiante. Sem dúvida nenhuma, o orgulho de ser gaúcho é uma das coisas que a gente mais referencia dentro da nossa programação. Até porque o nosso programa, além de atender aqui a nossa região, a cidade de Porto Alegre, está no mundo inteiro através da poatv.org, onde o pessoal acompanha e nós, com muito orgulho, com muita satisfação, exportamos a nossa cultura, a nossa tradição diretamente de Porto Alegre para o mundo. Mas falando em Pagos do Saber, né, como tu disseste aqui, eu sei que isso foi escolhido por alunos da escola. Você que é mãe aqui de aluno da escola do Centro de Ensino Médio Pastor Domes, eu gostaria que tu contasse como é que foi essa escolha. Bom, quando esse grupo surgiu, a ideia, como eu falei, era isso, era trazer mais crianças para junto do nosso movimento. Então surgiu a ideia de se fazer um concurso entre os alunos da escola para a escolha do nome. Então, nós organizamos e foi até, para nossa surpresa, uma participação grande. Foram mais ou menos 300 sugestões de nomes e muitos nomes bonitos. Foi difícil escolher, mas esse nome em especial ele se colocou de uma maneira tão envolvida com, né, a escola. O saber tem tanto a ver com a escola e acabou vencendo. Foi um aluno da 2ª série aqui da escola e de lá para cá nós adotamos então esse nome. E a ideia agora no próximo ano é fazer um concurso então para a escolha do logotipo também, assim, um concurso, sempre ações que tragam as crianças e a comunidade escolar para participar junto com a gente. Muito bem, essa é a Suzel Yerk participando com a gente agradece muito pela participação e é claro, nós vamos continuar aqui conversando com o pessoal, trazendo mais informações sobre os acontecimentos, né, sobre esse trabalho maravilhoso que está sendo direcionado aqui pela escola em parceria com a Escola do Chimarrão. A gente sempre procura trazer para você essas informações vinculadas à nossa comunidade. E vocês vão poder curtir também com exclusividade em especial como é que surgiu o chimarrão, um VT que nós vamos colocar para você poder acompanhar em seguidinho. Dos primórdios da civilização até 1509 d.C., a erva milagrosa. Desde muito antes da chegada dos conquistadores europeus, principalmente pelos guaranis e caiganes, embora por muito tempo seu consumo fosse restrito apenas aos membros mais importantes das tribos, como caciques e pajés. O processo de extração utilizado pelos indígenas consistia em coletar a caá, erva ou erva milagrosa em Guarani, no mato durante o ano todo, de maneira manual ou usando instrumentos artesanais de pedra ou madeira. Para o transporte, amarravam-se as ramas em feixes, chamados macaco, manejo, maruca, pesando em média de meia a uma arroba, o que corresponderia de 7,5 kg a 15 kg. Atados com taquara mansa, cipó ou tiras de casca de embira.
Em seguida, as folhas eram sapecadas rapidamente sobre uma fogueira feita com restos de galhos encontrados no mato. Pendurava-se o feixe sobre um fogo suave durante um dia e uma noite, onde ficava balanceando com o soprar do vento, dando-se o nome de macaco até desidratar. A cancheação ocorria quando a erva começava a estalar ao rachar, então se iniciava a depena ou desbaste das folhas já secas, tudo feito à mão sobre peneiras. Depois a erva era socada com a mão de pilão, um tronco longo, fino de um lado e grosso do outro, no pilão de pedra, tronco de madeira ou cipó trançado. A caí, que era como os nativos chamavam a água de erva, era servida na caiguá, que consistia em uma espécie de porongo e sorvida com o auxílio da tacuapi, que era uma pele de pau oco similar a uma taquara. 1510 a 1659, erva do anhanguapita diabo. A extração era feita pelos tarefeiros com o auxílio de foice ou espada podando os fibrosos ou lenhosos. O transporte era feito em raídos, cestos feitos com tiras de bambu ou couro. A secagem era feita sobre o carijo, que era um giral de madeira roliça sobre 4 ou mais forquilhas, a diferentes alturas do solo, sobre o qual a erva permanecia em pé até secar, com o auxílio de uma fogueira, por 24 horas, sendo coberta à noite por um couro de animal. Na cancheação, a erva era surrada sobre um couro de animal ou diretamente no chão batido, com o auxílio de facões de madeira ou mangá, até o ponto de ficar triturada. A erva era armazenada em recipientes conhecidos como surrões, que podiam ser feitos de couro costurado ou taquara trançada. O transporte da erva era feito no lombo de cavalos e mulas, nos chamados cargueiros. Mais tarde, a erva era socada em pilão de madeira entalhada com o auxílio da mão de pilão. Neste período, utilizava-se a cuia com tacuapi missioneiro e a água era aquecida em pichorras, pequenas latas com cabo de arame. A palavra mate, derivada do castelhano, também passou a ser utilizada para definir o fruto do porongueiro, que mais tarde veio a ser conhecido como cuia ou mate. Foi a partir desta época que se passou a usar o termo chimarrão para denominar a bebida, sendo que a expressão deriva do espanhol cimarrón, que inicialmente significava animal selvagem ou sabor amargo. 1660 a 1768, chegada da Companhia de Jesus, jesuítas. A partir da chegada dos padres jesuítas ao sul do continente americano, a erva mate passou a ser coletada com auxílio de facão e foice, podando-a de baixo para cima. O transporte era feito com auxílio da zorra, um elemento de madeira bruta no formato de forquilha, tracionada por animais. No momento do sapeco, a erva era introduzida em um cilindro de tela, movido a manivela sobre uma fogueira, sendo sapecada em movimento espiral. O processo de secagem passou a ser realizado sobre um giral coberto por elementos da natureza e afastado das demais construções, para diminuir os riscos no caso de um possível incêndio. A cancheação também começou a ser feita de forma mais moderna e engenhosa. Em uma cancha com auxílio do ouriço, um elemento cilíndrico cravejado de estacas de madeira nobre, que inicialmente era tracionada por força humana, mais tarde sendo substituída pela tração animal. Para realizar o soque, passou-se a utilizar o monjolo, considerado por muitos o primeiro invento de cunho industrial e que era movido com o auxílio do peso d'água, originando movimentos lentos que socavam a erva com 2 mãos de pilão. E a erva era armazenada em caixas de madeira conhecidas como tulhas. Neste período, a bebida já passou a ser servida com cuia e bomba, sendo que as bombas já eram produzidas em prataria e latão com detalhes de alpaca, bronze, prata e ouro, e as cuias eram fabricadas também em porcelana. 1769 a 1866. Ouro Verde. Neste período, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire nomeia cientificamente a erva como Ilex paraguaiense, sendo-se o manejo de cortes em diferentes regiões, com o diferencial de que a erva passou a ser colhida somente no período de inverno. Os carretões, com 4 rodas de raios de madeira e puxado por 2 juntas de bois, passaram a ser utilizados para transportar o maior volume de produção. No sapeco, a erva era introduzida em um cilindro de grande porte de tela, movido a manivela sobre uma fogueira, sendo sapecada em movimento espiral.
A secagem passou a ser feita sobre o boberaquá raído, que em Guarani significa buraco que faz reluzir, e consiste em um giral em arco onde a erva era espalhada e não mais mantida em feixes para desidratar. O calor era conduzido do moquém, ou quadro de fogo, por um conduto de pedra também chamado tatu, com rejunte de barro, esterco de animal e cinza. Na cancheação, contava-se com o auxílio do tambor ou cancha, agora furada no seu interior, facilitando a separação da folha do palito, aumentando a qualidade da erva, sendo agora considerada tipo exportação. Com o aumento da produção, o soque foi modernizamento da produção também acarretou o surgimento do paiol, também conhecido como noque, o que consistia em depósitos de grande porte para o armazenamento da erva. A erva ficava armazenada dentro de sacos de aninhagem, pipas e pequenas caixas. O chimarrão era servido com cuia e bomba, tornando-se também mais comum o uso da chaleira e do bule. 1867 a 1980. Chegada da energia elétrica. Em meados da década de 1860, a energia elétrica chega ao Brasil, causando uma grande revolução nos costumes e na economia. As técnicas de cultivo e beneficiamento da erva mate também passaram a ser gradativamente modificadas a partir da implantação dessa nova forma de energia. O processo de extração continuava sendo feito com o uso do facão, sendo que em seguida a erva era envolvida em raídos, grandes feixes amarrados por uma trama de taquara mansa de aproximadamente 200 quilos. No transporte já se utilizavam veículos mais eficientes, como carretas e tratores. O sapeco passou a ser feito em um cilindro de chapa de metal perfurada, movido por um motor elétrico sobre a fogueira. Na secagem, o barbacoa passou a ser substituído por uma versão mais aprimorada, conhecida como arapuca, que consistia em um estrado de madeira cercado por paredes de tijolo de barro, onde as boquias são cobertas por chapas metálicas semelhantes a chapéus chineses. O quadro de fogo é coberto de tijolos, assim como o conduto. Para a cancheação, utilizava-se então um picador cilíndrico com dentes de ferro. A energia elétrica também já era usada no soque, onde movia o pilão, que podia ter até 24 mãos. Neste período, a erva é comercializada em sacos de nylon e embalagens de papel. Também nessa época, torna-se popular o uso de bombas, cuias e chaleiras dos mais variados tipos e formatos. 1981 até a atualidade. Indústria de erva mate. A partir do início da década de 1980, o moderno processo industrial foi implantado para o beneficiamento da erva mate, o que permitiu que a sua produção fosse dinamizada e expandida em grande escala, além de conferir um significativo ganho de qualidade ao produto. Nos dias atuais, o tarifeiro continua sendo responsável pela extração da erva, mediante a utilização de facão e outras ferramentas como serrote, tesoura e tesourão. Na indústria, o primeiro processo pelo qual a erva passa é o sapeco, realizado em uma caldeira cilíndrica mecânica giratória, onde a erva efetua movimento espiral, sendo que o quadro de fogo agora tem a sua temperatura controlada. Em seguida vem a cancheação, onde a erva é triturada em modernos equipamentos, passando por um caracol, de onde é conduzida a secagem. No processo de secagem, a erva passa através de um secador automático, onde sofre um processo de desidratação, perdendo até seu peso, sendo em seguida levada por aspersão ao processo seguinte. Na sequência, a erva é conduzida por gravidade ao soque, onde, através de elevadores, é depositada em uma tulha que está sobre a máquina empacotadora, pesando automaticamente e conduzindo-a em esteira até a colagem e enfardamento. A erva, então, é comercializada em embalagens de papel e metalizada. Assista diariamente no canal 6 da NET Norte em Ação e também na Rede Mundial.
movimentos laterais, eu vou introduzir elas. Pessoal do Grupo de Tradições Gaúchas aqui do Centro de Ensino Médio participando ativamente aqui nessa semana especial, a Semana Farroupilha, onde a nossa cultura e o orgulho de ser gaúcho está em voga. E estou recebendo agora mais uma mãe de alunos aqui do Centro de Ensino Médio Pastor Domes. Ela é mãe de 2 alunos, um da 5ª e da 8ª série, e participa do GTG. Patrícia Pumes, que vai nos dar a satisfação da sua presença dentro da nossa programação. Tudo bom? Bom, eu estou participando do GTG já faz muito pouco tempo. Na verdade, tem um grupo que já vem nessa luta há mais tempo. E estou muito satisfeita, assim, os meus filhos também, vendo, né, a representação de pais diante da lembrança que a gente vem trazendo e ensinando a eles, que a escola está nos patrocinando isso do momento que, junto com o GTG, nos forneceu esse momento, esse local, que para nós também é muito agradável. Então, Patrícia, eu gostaria assim, vocês estão preparando uma semana especial ali no Galpão Crioulo. Eu gostaria que tu falasse sobre as atividades que vão ser colocadas à disposição da comunidade escolar. Na verdade, o grupo está se esforçando bastante, porque somos um pequeno grupo ainda, com pretensão de crescer e que as crianças interajam bastante. Nós estamos assim, fazendo atividades, dança gaúcha, junto às crianças da educação infantil. Nós fizemos a apresentação ainda essa semana e temos mais algumas programações ainda por vir ainda. Mas diante de agora nós estamos na escola de chimarrão, que é para eles conhecer mesmo de onde e por quê que nós tomamos chimarrão. Continuamos aqui hoje com exclusividade total falando sobre as tradições gaúchas, a Escola do Chimarrão, onde a oportunidade de trazer para a criançada aqui uma intimidade maior, inclusive na hora de preparar um bom chimarrão. E como não poderia deixar de faltar, eu estou com um patrão aqui, o Adalberto Germano, ele que faz parte aqui do GTG, do Centro de Ensino Médio Pastor Domes. Eu gostaria, Adalberto, que tu falasse para o nosso público ouvinte, telespectador, sobre a importância de trabalhos como esse que estão sendo desenvolvidos hoje, na difusão da nossa cultura e no preparo, é claro, desse bom chimarrão que o pessoal está aí servindo à vontade. Tudo bom? Realmente é muito importante a Escola do Chimarrão participar aqui do Colégio Pastor Domes. Foi uma iniciativa nossa, eu conheci eles numa feira de negócios em Venâncio Aires, achei a ideia muito importante, porque muito me alegra ver a gurizada numa praça tomando chimarrão, tá? E muito me entristece outros dessa mesma praça, num outro canto, usando droga. Então assim, o chimarrão é uma coisa que une as pessoas, que não tem patrão nem peão, é tudo uma coisa só. E o chimarrão faz parte da nossa tradição, o chimarrão existe desde que o Brasil existe, tem 500 anos, os índios já tomavam chimarrão, e porque aqui na escola, digamos assim, a nossa cidade é uma selva de pedra, então nós temos que resgatar essa cultura. Nós fizemos um galpão crioulo aqui para a semana, para o mês Farroupilha, então assim, é de muita importância, e o Pedro da Escola do Chimarrão está nos brindando com essa visita aqui, que eu acho muito importante. E agora, com muita satisfação, eu vou falar com o diretor executivo, o Pedro Schweinberg. Ele que estava palestrando, trazendo essas informações todas aqui para a garotada do Centro de Ensino Médio Pastor Domes, em parceria com o GTG aqui da escola. E, é claro, vai participar conosco também para falar da importância desse trabalho de levar a nossa cultura, a nossa tradição às escolas do estado do nosso Rio Grande do Sul. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. Porque esse trabalho que nós fizemos, alguém tem que ficar sabendo. Esse trabalho que vocês fazem nos ajuda no nosso trabalho, né? Porque nós vemos o chimarrão como uma coisa muito importante e está faltando divulgação. Eu sempre digo que quanto mais nós trabalhamos fora do nosso estado, fora do Rio Grande do Sul, mais trabalho nós temos que fazer no Rio Grande do Sul. Porque um hábito de 500 anos é sintoma de coisa boa. Por que o Brasil, se é tão bom, por que o Brasil e o mundo não tomam chimarrão? Porque o gaúcho não conhece o chimarrão nosso de cada dia. É a minha concepção. Porque
Se o gaúcho soubesse que o chimarrão tem todas as propriedades medicinais, tem todo esse misticismo, tem toda essa magia da integração, tem toda essa facilidade de preparo, né? Toda essa tradição, o Brasil e o mundo vão tomar chimarrão também quando souberem dos benefícios. Um hábito e uma tradição não se importa nem importa. Agora, quando as pessoas percebem os benefícios, com certeza elas vão passar a usar também. Então esse trabalho que nós fizemos, apoiado com vocês da imprensa, ajuda muito na saúde humana, nas relações das pessoas, porque é numa roda de mate que a gente tem sempre, né, o encontro das pessoas e, quando solitos, o encontro conosco mesmo, né? Porque ele é um companheiro que, calado, responde a todas as nossas perguntas. Olha só que bonito, e além disso ainda dá entrevista em prosa e verso, né? E por falar nesse trabalho que resgata a nossa cultura, como você colocou muito bem, é importante que a gente cada vez divulgue mais, né, as nossas tradições e a maneira, evidentemente, aquela maneira fácil de fazer um bom chimarrão. Algo mais a gente vai mostrar para vocês as variedades, né, e as opções que existem na possibilidade de você também aprender a fazer um bom chimarrão. Mas Pedro, assim, eu estava observando aqui na tua palestra, uma coisa muito importante que está trazendo para dentro da escola, é a questão dessa conscientização do não uso de droga, né, a substituição pelo chimarrão. Já que veio essa ideia de vocês de colocar algo nesse sentido e vincular, evidentemente, a nossa cultura. Eu não sei precisar quando é que foi o início desse trabalho, porque eu estou enganjado, o projeto Escola de Chimarrão existe há 8 anos, eu estou enganjado há 4 anos e hoje há 1 ano o tempo integral. Mas com certeza ele surgiu quando era observado que em todas as clínicas de recuperação de alcoólatras e drogados, eles substituíam pelo chimarrão. E nós temos como vice-presidente da Escola de Chimarrão um médico, o Dr. Oli Pedrinho Schwingel, que já descobriu 101 estudos científicos da erva mate no mundo. E está provado cientificamente que quem tem o hábito do chimarrão está menos propenso ao uso de drogas, porque o chimarrão ele é um estimulante. Ele é usado em energéticos hoje, ele é usado contra a fadiga, é usado contra a ressaca, sabe? Então, nós começamos um trabalho em parceria com um dependente químico, hoje em recuperação, que ele começou a mostrar para nós os benefícios do chimarrão e nós começamos a adotar, porque víamos, foi justamente numa época em que havia uma proliferação muito grande de drogas na nossa cidade, e a minha prima Rejane, ela entendia que teríamos que ajudar nesse sentido, e começamos a divulgar. E esse trabalho tem tido muito êxito, a gente fica feliz em executá-lo, e tem coisas que o dinheiro não paga. Isso é uma coisa, a satisfação das pessoas, sabendo que tu está levando, incutindo a um jovem hábito bom, salutar, uma advertência que ele não vai esquecer tão fácil, porque na nossa palestra eles interagem, né? Então, isso aí é uma coisa gratificante, né? Que a gente faz com empenho, com carinho, com dedicação. E esse trabalho de prevenção às drogas também fez com que a Polícia Federal se parceirasse conosco, que a Polícia Federal sempre trabalhou no repreensivo das drogas, e de uns anos para cá eles começaram a trabalhar também no preventivo. Então eles doaram para nós um ônibus que serve como escola itinerante, onde levamos todo o nosso material também, né? Percorremos todo o estado, e também alguns equipamentos para a escola, e como também, se previamente agendados, participam também de palestras, né? Muito bem, Pedro, vamos aproveitar, vamos mostrar o preparo do chimarrão, vamos conhecer aqui as modalidades. Então, Pedro, vamos começar aqui. Como é o nome desse primeiro? Esse é para ser um roda de carreta. Esse aqui seria o invertido, esse aqui o homenagem, né, ao Colégio Pastor Doms. Esse aqui o repartido, que pode virar a bomba de um lado para outro. Esse aqui é o tradicional formigueiro ou cupim. Esse aqui seria o escavado, toca de tatu, o ponte, o primavera, o do buraco, o tradicional meia-lua e o gaúcho macho. Então, esse último que nós estamos apresentando aqui para o nosso público, gaúcho macho, por onde é que a gente coloca água? Essa é a grande pergunta que ficou aqui, o pessoal não descobriu ainda. Como é que funciona isso? Conta a história
que antigamente, quando uma prenda queria se ver livre do peão, ela fervia uma água no máximo possível e enchia pela bomba e oferecia para ele. E ele já sabia que ele estava despachado, né? Outra também, quando ela queria se ver livre, ela colocava folha de umbu. O cara tomava 2 goles e saía correndo para o mato. Ou então, quando ela queria conquistar o namorado, conquistar o peão, agradar o peão, ela fazia um chimarrão com mel. Então, a gente criou essas modalidades de chimarrão, que também são de uma forma muito simples, para despertar a criatividade, para provocar o assunto. Porque as pessoas, quando elas começam a entender o chimarrão, elas começam a dar mais atenção para ele, elas começam a se interessar mais e querem fazer uma coisa diferente. A gente mostra o caminho. Mas nós temos o chimarrão feito em 11 segundos, que é o grande destaque, é a grande vedete. Não pela velocidade, mas pela facilidade de fazer ele, né? Eu vou pedir então para te explicar. Nós temos aqui as imagens, enquanto o pessoal acompanha as imagens, eu gostaria que tu explicasse como é que se faz um chimarrão em 11 segundos e com uma mão só, que é o grande detalhe. Pois é, eu acabei de fazer o chimarrão com uma mão, fazer chimarrão com uma mão, mas é o mesmo que feito em 11 segundos, só que não é feito em 11 segundos com uma mão, né? Mas a coisa é muito simples. Coloque uma colher de erva no fundo da cuia, coloque água na quantidade desejada, aonde entender, até a quantidade, normalmente é do tamanho que quer que seja o chimarrão, mais comprido ou mais curto, mais ou menos água. Coloque, completa com erva também na quantidade desejada, utiliza a própria bomba para fazer uma abertura, introduz a bomba, está pronto o chimarrão. Então é um chimarrão muito rápido e é um chimarrão que funciona. E falar em funciona, é interessante falar para os teus telespectadores também. Por que entope o chimarrão? Que é a grande queixa. Por que o chimarrão entope? O chimarrão entope 2 motivos básicos. Um, a bomba está entupida. Segundo, excesso de erva na cuia. Aí as pessoas começam a usar o filtro. E nós da Escola de Chimarrão somos contra o uso do filtro. Por quê? A erva mate tem muitas propriedades medicinais. Aí tu usa o filtro, tu filtra muitas que tu não absorve elas. Sem contar que é anti-higiênico. É um nicho de germes e bactérias. Quando eu saio da escola, ao invés de ficar na rua, participo de atividades que me preparam para um futuro melhor. Esse é o programa LBV, Criança Futuro no Presente. E para que outras crianças possam participar, contamos com você. Quando a LBV ligar, atenda com o coração. Diga sim. Estamos de volta no quadro Alô Doutor, novamente aqui na Rua Lusitana, o Dr. Jorge Faria Correia para tirar as dúvidas com relação às questões da odontologia. E é claro, se você quiser encaminhar a sua pergunta, encaminhar a sua questão, pode fazê-lo agora, fazê-lo já, através do telefone 3023 4725 ou então nosso e-mail alodoutor@ig.com.br. Vamos então à primeira pergunta do programa de hoje, que vem do bairro Jardim Botânico. Quem pergunta é a Judite. Ela quer saber o que pode ser feito quando o descarrilamento acontece com frequência, Dr. Jorge. Muito bem, gente. Isso aí realmente é um problema muito grave até, não é? Porque quando isso acontece com frequência, é sinal que você está com uma disfunção da articulação temporomandibular, ou seja, da ATM. Você deve procurar de imediato um cirurgião bucofacial, relatar a ele o seu problema e ele vai certamente proceder à correção desse problema. Isso é um desgaste que acontece na cabeça da mandíbula, né? Onde tem o côndilo e a cavidade glenoide, aquela cavidade onde a mandíbula trabalha dentro. Lá tem um menisco, uma cartilagem que amortece o esforço mastigatório e a dor, né? Então você não sente dor quando tem aquele menisco. Mas uma vez que há o desgaste dessa cavidade, então quando você força a boca, até no bocejar, abrir a boca para bocejar, pode deslocar a cabeça da mandíbula de dentro da cavidade. Isso faz com que provoque uma dor muito intensa, muito forte, e essa pessoa não consegue fechar a boca, tem que procurar o recurso do dentista. Procure o seu bucofacial, ou seja, um bucofacial, relate ele e ele vai fazer a correção desse teu problema.
Muito bem, vamos às informações da Judite aí do Jardim Botânico. A gente agradece aí muito pela participação e ao Dr. Jorge por estar com a gente dentro do quadro Alô Doutor, levando a informação e tirando as dúvidas, né? Levando o esclarecimento à nossa comunidade, que a gente fica muito contente, né, de estar aí, né, servindo, né, e levando essas informações. Lembrando, é claro, que o Dr. Jorge atende aqui na Rua Lusitana, 856, o telefone 3343-1330. E é claro, você que está ligado, sintonizado, continue aí, que no instante só a gente volta. O galo mais famoso do Brasil volta a cantar, agora no México, Itália e Japão. Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Edições extras, Cidade do México, Florença e Tóquio. Acesse www.festivalgramado.com.br e inscreva já os seus trabalhos. Graças às suas doações, no ano de 2006, o Educandário São João Batista conseguiu atingir o número de mais de 14 mil atendimentos gratuitos. O Educandário atende nas áreas de fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, oficina de artes, escola. Precisamos de sua ajuda para continuarmos construindo um futuro melhor para nossas crianças. Estamos hoje aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, programa Norte em Ação, atendendo a mais uma reivindicação da nossa comunidade, que é o combate ao vandalismo, a depredação que acontece na nossa cidade, e a gente sempre, é claro, atendendo aí as reivindicações do pessoal que interage dentro da nossa programação. Inclusive, se você quiser também participar com a gente do combate ao vandalismo, participar, manifestar a sua opinião, pode ligar aí para o telefone 3023 47 25 ou então através do nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. A gente tem percorrido ao longo desses anos a cidade e sempre mostrando assim situações que nos preocupam muito. Afinal de contas, o orelhão é um bem público que está à disposição da comunidade justamente para servi-la. E quando surgem situações de emergência que a pessoa realmente precisa ter, né, um telefone à sua disposição, pode chegar aqui, como nós estamos chegando agora, um orelhão aqui em Plínio Brasil Milano, aos pés do viaduto Obelici, e ter esta depredação. Realmente é um fato que lastimamos e queremos sim, através da sua ajuda, através da educação, mudar esse panorama. E nesse sentido, é claro, nos colocamos à sua disposição. Então observe aqui o estado que está esse telefone. É um telefone realmente totalmente depredado, a pessoa pode inclusive se machucar, aqui é um problema sério que vivemos. Além disso, temos mais um outro problema, né? A dificuldade também de comunicação, que o vandalismo está aí, você observa inclusive a pichação que existe nele, e isso realmente é um problema seríssimo, né? Não podemos dar sequência a esse tipo de fato, isso é algo que podemos evitar e devemos fazê-lo. Estou aqui com a autônoma Maria da Graça Conceição, que vai participar conosco. Ela que está bem à frente desse orelhão, vem acompanhando a depredação que acontece, e é sobre isso que ela vai falar. Tudo bom, Maria? Tudo bom. Eu gostaria assim que tu passasse para o nosso público ouvinte, telespectador, a tua opinião com relação a esse problema. Olha, contra esse problema, eu sou contra mesmo. Outro dia eu até falei para o menino, para que está socando o telefone? A gente quer usar e não pode, mas não adianta. Porque senão, de dia eles quase até não vêm, mas de noite, quando eu fico aqui até quase 8 horas da noite, eles socam, eles chutam, mas não deviam fazer isso porque a gente precisa usar. Telefone, já disse, telefone público, é para todo mundo, não para destruir, é para usar. Aí depois se quebra, eles não vão colocar outro, eles vão tirar esse fora e outro aqui não vai ter. E aí? Se a gente precisa de uma emergência, alguém precisa estar na rua ligando, não tem outro telefone nesse lado da rua, tem que atravessar a sinaleira que é perigosa lá para o outro lado para poder atravessar. Eu sou contra. A gente não fica aqui brigando com eles, senão a gente arruma uma bela de uma encrenca, mas se eu pudesse, te juro para ti que eu defenderia o telefone aqui na minha frente. Mais um integrante da comunidade que assiste diariamente
os vândalos com as suas ações nefastas ao nosso patrimônio público. O senhor Jader também é autônomo, que está sempre presente aqui e acompanha os problemas que acontecem. Então, senhor Jader, eu gostaria que o senhor relatasse aí os problemas que vem acontecendo com relação ao pessoal que, infelizmente, vem fazendo esse tipo de ação aqui junto à telefonia pública. Bom, essa ação, ela é sempre na parte da madrugada, porque não tem ninguém, né? Então, seria bom que tivesse fiscalização, né? Que isso aí é muito útil para nós. Tem gente que não tem telefone, então os orelhões, eles nos dão segurança. Olha, tem que telefonar para o hospital. Então, e quem faz isso, destrói, são pessoas doentes, são pessoas que não têm a mínima não tem consciência. Continuamos aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, a Zona Norte de Porto Alegre, aos pés do viaduto Obirici, tratando aqui dessas questões do vandalismo, a depredação da telefonia pública, enfim, os problemas que diariamente a gente depara aqui na cidade, e nós estamos fazendo uma campanha de conscientização e, é claro, ouvindo a opinião da nossa comunidade. Temos mais um integrante aqui da comunidade, o músico Alexandre Oli, que vai participar com a gente também para manifestar a sua opinião e a sua indignação com relação a ações como essas. Tudo bom? Tudo bem. Olha, eu queria falar o seguinte, eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar que estão fazendo isso para elas mesmas. Eu mesmo tento, às vezes, eu moro aqui pertinho, sair, ligar em caso de urgência, tem que andar várias quadras porque só encontra isso aqui. Então, eu não sei que fim vai ter isso, né? Que fim vai tomar isso. Acho que cada um tinha que olhar, né, porque está fazendo e que as coisas vão andar bem direitinho. Nós estamos hoje ouvindo a comunidade para saber da sua opinião e, é claro, da sua indignação com relação a ações como essa. Então eu gostaria, dona Maria Helena Badinelli, a senhora que está diariamente aqui na frente da senhora Elião, acompanhando inclusive o vandalismo, eu gostaria que a senhora falasse sobre o que acontece aqui. Às vezes do colégio mesmo já vão jogando pedra, bate com a cabeça para estragar, né? Aí a gente quer telefonar, nunca tem um telefone direito, né, arrumado, sempre está estragado. Um senhor de idade desmaiou aqui na frente e já o telefone não está funcionando. É isso aí, então acompanhamos aqui a comunidade com um problema seríssimo, realmente do vandalismo que acontece. Inclusive nós vamos conversar aqui com mais duas estudantes, né, que estão aqui junto conosco na Avenida Plínio Brasil Milano e vão participar também para falar sobre esse problema. Como é o teu nome? Andriele. Andriele, você que passa diariamente aqui pela Plínio Brasil Milano, aos pés aqui do Obirici, onde estamos hoje aqui, e eu gostaria que tu desse a tua opinião também com relação a esse tipo de ação. Bom, eu acho que aqui tem muito pouco policiamento, é um horror o vandalismo que existe, é nas ruas, é pessoas brigando, é sem noção. É uma situação muito grave, a gente acompanha aqui a situação da nossa comunidade, inclusive temos mais uma colega que também vai participar aqui conosco para manifestar a sua opinião, né, sobre esse problema sério que nós estamos tratando hoje, que é o vandalismo na cidade. Tudo bom? Tudo bem. Bom, eu acho que cada um tem que colaborar, né? Com a nossa sociedade, que pode ver pelas pichação, que há muito aqui. Eu acho que é isso, né? Todo mundo tem que fazer sua parte, porque o vandalismo até tá com um papel que tu toca no chão, já é um vandalismo com a nossa sociedade, assim. É um problema de educação, sem dúvida, né? Sim, sem dúvida a educação. Eu acho que a gente tem que tratar isso em casa, com respeito, assim, até os pais mesmo. Os pais ensinam seus próprios filhos, eu acho que eles, tocando o papel, vai seguir o exemplo para os seus filhos, né? Sem dúvida. Inclusive eu quero aproveitar aqui duas jovens simpáticas participando com a gente do programa hoje. E é claro, eu gostaria que desse uma sugestão. Como é que a gente pode reverter essa situação? Bom, eu acho que para reverter isso vai de cada um pensar, né? Mas eu acho que tendo mais policiamento assim nas ruas, eu acho que converte bem mais a situação.
Como vocês puderam acompanhar nas matérias, nas entrevistas de hoje, a preocupação da comunidade com a segurança, com o vandalismo. E nós, é claro, com a nossa campanha aberta para você também interagir, manifestar a sua opinião. Você pode, através do nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br, então do nosso telefone 3023 47 25, também se manifestar e, é claro, também encaminhar sugestões de pauta para o programa. Ahora aprovecho esta oportunidad y quiero invitarlos a todos ustedes para que asistan al canal 6 de la NET a nivel mundial, el programa Norte en Acción. O galo mais famoso do Brasil volta a cantar, agora no México, Itália e Japão. Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Edições extras, Cidade do México, Florença e Tóquio. Acesse www.festivalgramado.com.br e inscreva já os seus trabalhos. Assista diariamente Norte em Ação no canal 6 da NET e também na Rede Mundial. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, no quadro Alô Doutor, novamente aqui na Rua Coronel Feijó 877, na Faro Fino. O Dr. Paulo Panis, que participa ativamente dentro da nossa programação para tirar as dúvidas nas questões da veterinária. E hoje, no programa que estamos levando ao ar, para você que mantém a sintonia, vamos tratar de um assunto muito importante que realmente requer um cuidado muito especial, que é a obesidade dos cães e gatos, ou seja, a obesidade canina e felina. E é sobre isso que o Dr. Paulo, que já está comigo aqui ao meu lado, vai trazer essas informações. Tudo bom, Dr. Paulo? Tudo bem, Cláudio. É um prazer a gente estar novamente no teu programa. E realmente hoje a questão da obesidade é uma coisa que nos preocupa bastante, porque hoje em dia a gente tem meios diagnósticos mais selecionados, mais aprimorados, né? Então assim, a gente tem condições de dar uma longevidade maior aos nossos cães e gatos. Porém, a obesidade hoje ela vem a nos fazer ter um desafio maior, né? Porque um cão obeso ou um gato obeso, ele é um animal assim que dificilmente a gente vai ter uma longevidade como a gente teria com um animal que tem um peso ideal para o seu tamanho, né? Então assim, a obesidade ela é geralmente relacionada com excesso de alimentação, né? Existem algumas doenças que pode se enquadrar em casos de obesidade, né? Às vezes o hipotireoidismo é um quadro que pode levar à obesidade, né? Existem algumas disfunções metabólicas também importantes que podem levar à obesidade. Mas assim, dos casos de obesidade em cães e gatos, eu te diria assim, 95% é por excesso de alimentação. Então, e sem contar que a questão da obesidade, ela, além da gente diminuir a longevidade do animal, né, o animal ele se torna mais calmo, ele se torna um animal que não vai brincar, né? Ele é um animal que tem uma pouca resistência para passeio, né? Ele é um animal que dificilmente ele vai ter aquela vivacidade que um animal com peso normal tem pelo próprio excesso, né, de peso. E também sem contar que a gente pode ter problemas futuros, né, principalmente problemas cardíacos, problemas renais e às vezes até o diabetes. Realmente, doutor Paulo, isso nos chegou já, inclusive eu quero aproveitar e deixar já para o pessoal o telefone e o e-mail para começar aí a interagir, encaminhar as perguntas para o quadro Alô Doutor. O telefone é o 3023 47 25 e o nosso e-mail alodoutor@ig.com.br.
Como eu ia dizendo, isso chegou através dos nossos telespectadores, a preocupação, é claro, em manter a saúde do seu animal de estimação. Por isso, nós viemos hoje tratar pontualmente dessa questão. E nesse sentido, Dr. Paulo, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, informações mais detalhadas, para que o pessoal que nos acompanha nesse momento possa, evidentemente, já adotar algum comportamento diferenciado, inclusive, para evitar essa obesidade. Olha, Cláudio, assim, hoje em dia a gente tem uma tecnologia de ração muito avançada, né? Então a gente tem rações para N tipos de problemas, rações para cães com problema renal, cardíaco, problema de intestino, diabetes, rações específicas para cães pequenos, cães grandes, cães médios. Então, assim, eu recomendaria, assim, basicamente, se a gente pudesse, se cada proprietário pudesse alimentar o cão com ração específica para a raça ou para o tamanho do animal, né, é o ideal. Porém, assim, a gente tem que ter um cuidado muito especial, que nas embalagens eles informam mais ou menos a quantidade que seria ideal para cada animalzinho pelo seu peso. Então, assim, se o proprietário puder fazer esse acompanhamento no que tem na embalagem, eu diria para ti assim, é bem difícil a gente desenvolver um animal obeso. Né? O que acontece às vezes, as pessoas têm aquela reticência assim, de achar que o animalzinho precisa comer um pouco mais e realmente não precisa. O que está estabelecido é o que realmente... Porque as indústrias de rações, elas têm centros de pesquisas, então realmente aquilo que está informado é a necessidade calórica diária do animal. E também, sem contar, né, Cláudio, assim, a questão dos petiscos, então, às vezes o cão a pessoa está almoçando, o cão fica perto, o gatinho fica por perto, daí ele sempre recebe um pouquinho de alimentação, e aí, às vezes, o cão e o gato, o paladar é muito aguçado, eles acabam se alimentando de uma coisa que é mais palatável que a ração, e a gente corre o risco do animal não se alimentar com a ração, querer só o alimento humano. E às vezes essa tentativa do animal tentar comer uma coisa mais palatável, o proprietário acaba com pena e acaba dando comida, né, alimentando. E aí acaba criando um grande problema que a gente chama de apetite caprichoso. O animal dificilmente retorna a comer a ração se ele já tem um paladar, já tem uma comida de melhor paladar para ele se alimentar. Então, assim, eu diria assim para ti que se a gente conseguir alimentar o animal com ração específica para a raça, para o tamanho dele, dentro dos padrões que a indústria recomenda, e sem utilizar petiscos, sem utilizar qualquer coisinha que tu pode dar, o que sobrou da comidinha da criança, às vezes o cachorrinho acaba comendo. Isso aí não é nada bom, porque é um desbalanceamento nutricional muito importante. E o animal, às vezes, acaba comendo a comida numa quantidade elevada, que acaba ocasionando o depósito de gordura e, como consequência, a obesidade. Realmente tem de se ter esse cuidado, né? É importante que a gente leve essa informação ao pessoal que está aí com a gente. No rodapé do vídeo, o telefone é o 30 23 47 25 e o nosso e-mail alodoutor@ig.com.br para você continuar aí fazendo as suas perguntas. Mas, doutor Paulo, e a questão dos exercícios? Existe alguma coisa nesse sentido também? Olha, Cláudio, o exercício físico é uma coisa muito importante nos animais, né? Até porque, assim, hoje em dia, a gente, cidades maiores, a gente vive em condomínios, em apartamentos, né? Então, esses animais, eles têm uma certa dificuldade para ter um exercício físico mais importante, né? Então, assim, é muito importante a saída com o animal, né? Pode ser 1, 2, 3, 4... dependendo da disponibilidade da pessoa, mas o ideal é que o animal tenha uma rotina de exercício físico para ele poder não desenvolver a obesidade, né? Embora o fator do exercício físico não é um fator predisponente, mas é muito importante porque o animal dentro de casa ele não consome muita caloria. Então, se o animal puder sair para passear, dar uma volta no quarteirão, meia hora de caminhadas, 20 minutos, lógico, tem que ser com uma intensidade gradual, começa devagarinho, depois, conforme o animal vai tendo uma resistência, vai aumentando.
né? E aquilo que eu falei, assim, o controle alimentar é uma coisa muito importante e não precisa se preocupar se o animalzinho procurar alimentação, não é porque ele está com fome, é porque os animais, eles realmente, se a gente estimular a alimentação, eles vão continuar se alimentando e vão comer o dia todo. Certo, dicas, doutor Paulo, realmente, né, essa é uma preocupação que todos temos, estava rindo, porque a gente passa por isso diariamente, a persistência dos nossos animais de estimação, é claro, o apetite caprichoso, como o senhor disse, aqui no caso é mais palatável, aquela coisa toda, então temos que ter sim um cuidado nesse sentido, até para evitar essa questão, né, que é a pauta do programa de hoje, que é a obesidade. Então eu quero agradecer mais uma vez pela participação do Dr. Paulo Panis dentro do quadro Alô Doutor, lembrando que o Dr. Paulo atende aqui na Rua Coronel Feijó, 877, o telefone 3019-3157.